Eu queria pegar um assunto aqui, a gente já conversou sobre isso, até quando mudou a lei, eu contactei o Dr. Renan para falar sobre isso, até para pegar uma opinião com ele. Eu peguei com mais algumas pessoas em relação ao problema que a gente teve no técnico judiciário federal. A gente teve aí uma emenda, uma lei que era para um assunto específico do TJDFT, que depois colocaram de forma sorrateira, e essa é sempre a palavra que eu uso, porque para mim foi de forma sorrateira, uma alteração vinculando todo o judiciário federal a uma norma que agora, concurso de técnico federal, exige-se nível superior, né? Superior em qualquer área. Isso gerou uma discussão tremenda. Esse artigo tinha sido vetado, né, pelo presidente, o presidente vetou, depois derrubaram o veto, né? A associação fez um lobby no Congresso lá, com os deputados, conseguiu derrubar. Enfim, o cenário que a gente tem agora é a legislação vigente, já está vigente, foi publicada, nível superior. Qual que é a sua opinião sobre isso e o que você acha que vai ser o desdobramento, né? A gente já tem até uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. Então, vamos de novo com o nosso passinho atrás, né? A primeira questão que precisa se entender aqui é que existe uma inconstitucionalidade formal ou material. Em razão da matéria, quer dizer, a pessoa não pode tratar daquela matéria. Sim. Ou a forma como foi prevista ali, sei lá, quórum de votação, etc., não era o adequado para aprovar aquela lei. Uhum. Então, o que a gente tem aqui nesse caso em específico? Em primeiro lugar, eu vou pensar o seguinte, quem foi que propôs essa emenda? Como tu falou, foi lá no TJDFT. Sim. Beleza. Só que aquela proposição, ela não tinha esse artigo, ela não falava nada disso, era nada específico para um tribunal. Uhum. Dentro do Congresso, lá, nós tivemos ali uma emenda parlamentar e disse, olha, agora a gente vai colocar isso aqui enrustidinho. É o tal do jabuti, né? Coloca o jabutizinho ali escondidinho e vai passar e ninguém vai perceber. Quando a pessoa perceber, já tá lá. Já tá. Acho que é a deputada Érica Cocai. Isso. Eu gosto de citar ela, enfim, porque o pessoal precisa saber, né, quem coloca essas normas de forma sorrateira. Isso. Prossegue. Então, o que aconteceu ali? Existiu uma emenda parlamentar que alterou o ingresso no concurso. Sim. Olha só, requisito de ingresso no cargo do Poder Judiciário é a atribuição do Poder Judiciário. Privativa. Assim como, por exemplo, é a atribuição do chefe do Executivo para o Executivo. Sim. Né? Para os demais cargos ali, a gente vai ter sempre uma autoridade que é a responsável de dizer. Fazendo uma analogia bem simples, a gente teve uns 2 anos atrás uma lei modificando a idade para ingresso na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A lei foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque era prerrogativa do governador alterar os requisitos de ingresso no cargo das polícias militares. Mesma coisa aconteceu em Santa Catarina em 2021. Teve uma alteração lá em 2020 por parte dos parlamentares, o governador vetou, eles fizeram de novo. Disse, não, a competência é do governador, então é uma inconstitucionalidade que não tem como sanar. Porque a competência era dele. Total. Aqui, no meu ver, a gente já conversou sobre isso antes, no meu ver, essa inconstitucionalidade deve ser declarada. Por quê? Porque se o Poder Judiciário, que é quem trabalha diariamente com esses técnicos, tivesse chegado à conclusão de que é necessário uma formação específica, ele faria essa alteração, proporia essa alteração. E não foi o caso. Então, como não foi partindo do Poder Judiciário essa alteração de ingresso, me parece, essa é a minha opinião, de que vai ser declarada inconstitucionalidade. Tá? Só que o problema é que até ser declarada inconstitucionalidade está valendo. Está valendo. Esse é o nosso problema. Até ser declarada inconstitucionalidade está valendo. E já cria um monte de problema. Muitas pessoas vão deixar de fazer o concurso ou vão deixar de tomar posse. O próprio judiciário vai ter muito mais ações para julgar, porque eu posso pedir a inconstitucionalidade incidental. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. Você, Renan, então nem vou me inscrever aqui e tal. Não, olha, tu pode entrar com tua inscrição, passou, tá aprovado, chamado para tomar posse. Ah, mas tu não tem o requisito. Aí tu entra com um processo, pode ser até preventivo, para pedir a inconstitucionalidade incidental. Olha, essa lei é inconstitucional por esse motivo. Aí alega tudo que tu entende. Então assim, ó, não é que eu quero que tu declare a lei inconstitucional, mas eu quero que tu afaste a aplicação dela para o meu caso em concreto, porque ela é inconstitucional. Sim. Mas o objeto do pedido não é a lei. O objeto do pedido tem que ser outro. Sim, então eu posso fazer isso na via individual. E aí entra a nossa expertise, né? Tanto dos legisladores quanto do Poder Judiciário. A gente cria trabalho e retrabalho e mais trabalho. Então, ao invés de a coisa funcionar, a coisa não funciona. Empaca. E empaca por, aqui eu já vou dizer bem a palavra, que é incompetência. Incompetência de quem legisla e incompetência de quem julga. Porque, por qual motivo eu vou gerar mais demanda para o Poder Judiciário? Já não tem um monte de ação para julgar? Nesse caso, foi do legislador. Nesse caso, foi do legislador. Nesse caso, o legislativo
enfim... Você atrapalhou. E aí tem comissão de constitucionalidade e justiça, né? Pra quê? E o voto, né? O deputado Cajuru fez um voto... Fez. E fez bem feitinho. Bem feitinho, apontando os vícios, né? Dessa lei, né? Sim, apontou em constitucionalidade. Inconstitucionalidade material, formal, enfim. Eles não têm o que fazer? O pessoal... Então, na verdade é o seguinte. Qual que é o lance? O que o pessoal precisa entender? Tem por trás do movimento, né? O que está por trás desse movimento? A classe dos técnicos federais querem equiparação. Porque sempre que vai discutir um aumento, o analista ganha mais, o técnico ganha menos. E a galera vê que no dia a dia não tem tanta diferença. Então, tipo assim, eu tô fazendo meu trabalho aqui, mas o cara que é analista ali tá igual e tá ganhando 5 pau a mais que eu. Então, na prática, o que acontece é que a galera fala... lobby. Aí a galera pega e a associação começa a pressionar. Não, a gente precisa transformar a nível superior, que uma vez transformar a nível superior, a gente equipara a carreira e todo mundo vai ganhar bem. Então, você que está técnico aí... Agora, qual que é o ponto? O que eu defendo? O cara que entrou como técnico... O cara passou num concurso que era de técnico, ele sabia que era um concurso de nível médio, ele prestou, talvez ele só tinha esse requisito e naquela época servia. Talvez hoje ele tenha nível superior, enfim. E aí agora, já por uma função, cada um puxa a corda pro lado que quer. Mas eu olho pro lado que, cara, é aquele negócio de consciência. Eu também olho desse mesmo lado. A consciência. Você passou fiz uma faculdade, fui lá, prestei um concurso para nível médio, agora eu quero que só porque eu faço o mesmo serviço que o outro, Isso, aí passa no concurso de analista. Você tem condições agora, né, financeiras de bancar e faz o concurso. Faz a faculdade e passa de analista. E aí eles levam isso para as associações, claro, têm interesse, começam a fazer lobby no Congresso, aí, enfim... Brasil, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso. Um deputado compra essa briga, coloca isso lá, e aí o negócio é vetado de forma inteligente, de forma correta, coerente. E aí não estou fazendo juízo de valor de presidente, cada um tem o seu político de estimação, mas o cara fez um negócio que tinha que fazer, era correto. Aí os caras vão lá e derrubam o veto, colocam uma legislação completamente equivocada. E o ponto principal, e por isso eu banco, né, já falei disso algumas vezes, que essa lei vai ser declarada inconstitucional. Para mim, não tem acordo. Os tribunais não querem. Porque para o tribunal é um problema, para cofres públicos. A administração vai aumentar o salário, é mais gasto com folha de pagamento. Isso já aconteceu em vários concursos. Esse lobby tem sido feito. No TJ de São Paulo Escrevente foi feito. No INSS, antes de sair o edital, estavam falando em nível superior. Quase todas as carreiras a gente está tendo essa movimentação, mas a administração pública não tem interesse. Tanto que não foi ela que propôs. Né? No caso da administração pública do judiciário, não foi ele que propôs a lei. Quem propôs a lei foi o legislativo. Um pouco mais. Eu indago assim, por que precisa? Não precisa. Isso. Né? A gente tem que partir de uma premissa bem objetiva aqui. Por que precisa? Como eu trabalho muito mais nas carreiras policiais, eu tenho um domínio um pouco maior dessa temática. Olha, há 10 anos atrás, vamos colocar aí, 10 anos atrás, tu não tinha nenhum requisito de escolaridade de nível superior para ser policial. Nenhum estado, praticamente nenhum estado. Nenhum. Foi feito um lobby, como tu falou. Não, a gente vai colocar nível superior e aí com o nível superior a gente vai equiparar o salário maior. E realmente isso foi feito em vários estados. Sim. Só que na medida em que eu verifico, né? A gente conversou isso quando fez aquela entrevista lá para os teus clientes lá, seus candidatos aí. Olha só, se eu não quero uma formação específica, por exemplo, o que seria formação específica? Eu faço técnico judiciário a análise de sistemas. Técnico judiciário, administração. Técnico judiciário, contabilidade. É uma área específica. Faz sentido eu cobrar dessa pessoa ou um curso médio. Vai mexer, o cara vai mexer no analista de banco de dados. Quando eu coloco assim, olha, qualquer curso superior é requisito para ser um técnico judiciário federal. Então eu penso assim, eu fiz teologia, é considerado curso superior. Sim. Eu fiz um curso sequencial lá na escola. Eu fiz uma faculdade de segurança pública, processos gerenciais, faço uma faculdade à distância aí. Vamos ser bem honestos aqui. Pra quê? Tá faltando coerência. Eu não estou exigindo do cidadão nada que vá facilitar o trabalho dele. Então, na medida em que eu não exijo nada que é necessário para o desempenho do trabalho, essa exigência é discriminatória. E aí eu estou discriminando, eu estou filtrando o funcionalismo público para uma casta de pessoas que têm faculdade. Sim. E aí eu não posso dizer aqui que qualquer pessoa tem acesso à faculdade. Mesmo que seja à distância. Não é qualquer pessoa que tem acesso. Claro que não tem, isso aí, Brasil não é gigante. Tem nem um dinheirinho para pagar isso aqui. Então o que a gente tem, de novo, é uma discriminação velada. A gente tem uma discriminação velada. Por quê? Porque eu lanço uma ideia, olha, é para isso, mas o meu interesse é outro. Sim. E é o que me parece que aconteceu aqui no caso. E é o que tem acontecido. É o que me parece. Se fosse aqui, eu até defenderia, Matheus.
Sim. Olha, eu preciso aqui de técnico judiciário formado, bacharel em direito, Aí, que vai tudo atuar bem. especificamente dele. nessa área. Perfeito, correto. Não, contabilidade, como eu falei, de parte de sistema. Sim. Perfeito. Um pré-requisito. Justificativo, o pré-requisito estaria pautado aqui no serviço à sociedade. Agora, quando é com o escopo de aumentar salário ou de equiparar a função, aí eu sou obrigado a concordar com vocês de que aí a gente não pode trazer esses lobbies de classes, e eles têm os méritos deles. Cada um né, de puxa a discutir corda o pro seu seu lado. Tem os méritos deles, mas não pode trazer as discussões deles para inviabilizar o acesso de outros milhares de candidatos. Não, é bizarro. E o interessante nesse ponto de vista é que é o que você comentou aquele dia. Não há nenhuma diferença de um técnico. Teria que comprovar que esse técnico que não tem nível superior, ele é incapaz. Tipo assim, que não, realmente, se eu pegar um de nível superior, ele produz mais. Não produz. Isso é, não, eu sei porque eu trabalhei no serviço público, não tem essa diferenciação. Não tem a diferenciação, por exemplo, de alguém que é deficiente. Eu trabalhava do lado de uma moça que era deficiente, que era tão competente como qualquer outro escrevente, não tinha nenhuma. Ela era cadeirante, mas trabalhava na mesma velocidade. Então imagina você colocar um critério que agora o cara precisa de nível superior numa carreira que não tem. E além disso, o serviço público ainda tem uma vantagem. Que quando ele abre o edital, ele coloca o conteúdo que tem a ver nesses cargos técnicos que a gente está falando, que tem a ver com a especificidade do cargo. Então ele coloca lá as matérias que o cara vai lidar. O cara vai trabalhar no fórum, no Tribunal de Justiça, ele vai aprender direito processual civil, porque tem a ver com a carreira. Então ele vai pré-qualificar esse candidato sem precisar necessariamente só da formação de nível superior. Esse cara vai chegar lá sabendo. Eu sabia quando eu entrei o que era uma intimação, o que era uma citação. Até então eu não sabia. Até porque o nível de exigência para tu conseguir passar no concurso já mais te preparou para isso. Já te preparou para isso. Então, flagrantemente inconstitucional, espero que caia rápido. O meu compromisso público é que vai cair. Assim, porque eu acredito realmente que não faz nenhum sentido. Já estava com o PGR, já tem a ação de direto inconstitucionalidade, porque entrou uma associação, né? Acho que é a Anajus. Enfim, dos analistas judiciários entrou, e também já tinha um pedido, né, junto da Procuradoria-Geral. Na minha opinião, isso vai cair rápido, espero que caia, porque é completamente descabida essa discriminação e essa mudança, e os tribunais não têm interesse. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.